escreveu perguntando se a guarda do sábado é o sinal que identifica os verdadeiros salvos. E a confusão toda no seu pensamento aconteceu depois de ler um texto em um site dizendo que o cristão precisa do selo do Espírito Santo e do sinal da guarda do sábado para ter a segurança da salvação. Ali, o autor do texto dá asas à imaginação e coloca a guarda do sábado como sendo um selo ou sinal e coloca isso num patamar de importância acima até do selo do Espírito Santo, com o qual é selado todo aquele que crê no Senhor Jesus. Nesse site o autor diz: o Espírito Santo é um dos selos de Deus, mas não é o sinal de Deus. Enquanto que o Espírito Santo é o selo que identifica quem aceitou Jesus como Salvador, o sábado é o selo e sinal que identifica quem permanecerá fiel ao Salvador no desfecho final do conflito entre o bem e o mal. Eu nem preciso entrar em detalhes doutrinários para refutar o que o autor do texto está afirmando. Basta verificar a validade da fonte. Quando você vai beber uma garrafa, alguma coisa numa garrafa, você lê o rótulo antes, né, para saber a origem disso. E hoje é obrigatório até colocar em rótulos de alimentos e de bebidas o que compõe aquilo, qual a fórmula daquilo. Vamos ler qual é a fórmula, o rótulo desse texto, que aqui deixou você confusa. É um texto do Adventismo do Sétimo Dia. Considerando que o Adventismo do Sétimo Dia, que é a religião a qual pertence a pessoa que escreveu aquele texto, considerando que essa religião teve a sua doutrina ensinada por uma mulher chamada Ellen White, e considerando que a Bíblia proíbe que a mulher ensine, o melhor mesmo é descartar de vez tudo o que lê vindo dessa fonte, da fonte adventista. Se o Espírito Santo de Deus ordenou que a mulher não ensinasse, por estar ela mais propensa ao engano, como você pode confiar numa religião cujas doutrinas foram ensinadas por uma mulher, em clara desobediência ao que Deus ordenou? 1 Timóteo 2, versículo 11 a 14, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade de homem, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Além disso, se você prestar atenção nos textos que o autor citou para embasar a sua teoria, verá que eles não foram endereçados à igreja. Eles foram endereçados a Israel. Êxodo 31, 13 a 14. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do meu povo, do seu povo. O autor do texto omitiu o versículo 14, que eu incluí nessa passagem, para mostrar que a pena para a transgressão da guarda do sábado era a morte por apedrejamento. Será que dentro dessa religião eles matam aqueles que não guardam o sábado? Êxodo 31, 17. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Entre mim e os filhos de Israel. Ezequiel 20, 20. E santificai os meus sábados, e servirão de Senhor entre mim, servirão de sinal entre mim e vós, Israel, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Como o autor também tirou este último versículo do seu contexto, é bom verificar a quem foram ditas essas palavras. Ezequiel 20, de 3 a 13. Filho do homem, fala aos anciãos de Israel, e diz-lhes: eu os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto, e dei-lhes a Israel os meus estatutos, e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E também lhes dei, a quem? A Israel, os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. As religiões geralmente são construídas em cima de afirmações tiradas do contexto. E não é diferente com esta. Ao tentar transplantar a guarda do sábado, uma ordenança tipicamente judaica, ao tentar transportar isso, ou transplantar isso para o cristianismo, uma coisa ficou faltando na ordem, então, na ordenança, no mandamento. Ficou faltando a pena de morte para quem não guardar o sábado. O que, evidentemente, deixa a coisa toda surreal. Nós não somos Israel, nós somos igreja. Portanto, é muito importante distinguir bem o que se aplica a cada povo na Bíblia.
Ou será que devemos obedecer também à ordem de apedrejar quem não guardar o sábado?